Fala moçada, salve, salve gente boa, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vem fazendo aqui um conteúdo um pouco diferente, tá? Uma espécie de tira-dúvidas, um verdadeiro informativo sobre um dos assuntos muito relevantes dentro de um sistema de som, que trata-se das caixas acústicas, as famosas caixas de som. A caixa acústica é a verdadeira roupagem de um sistema. E assim como uma roupa, tem aquela que cai bem, a que fica muito elegante, a que fica mais ou menos e aquela que não fica legal, tá? Diante disso, já surge o primeiro questionamento, que é: por que possuir uma caixa acústica? Quem precisa de fato estar em uma caixa acústica? E essa pergunta nos leva a um dos protagonistas dentro de um sistema de som, que é o alto-falante. E o alto-falante produz um fenômeno chamado irradiação, que é quando se tem energia emitida em forma de ondas. É aí aonde mora o X da questão para a caixa acústica. Detalhe: em cada sentido no qual essas ondas são produzidas, elas possuem uma fase distinta, ou seja, quando as ondas produzidas pela parte frontal se encontram com as ondas produzidas pela parte traseira desse cone, elas tendem a se anularem, a se cancelarem em determinadas frequências. Daí então surge-se a necessidade de isolar esse som produzido pela parte frontal do som produzido pela parte traseira do alto-falante. E é aí onde o bicho pega. Por quê? No mercado hoje nós temos diversos tipos de caixas. Só que, infelizmente, diante da nossa realidade, da pouca informação de quem consome esse tipo de produto, tende-se a acreditar que uma caixa que é boa, que toca bem no sistema do fulano, também vai me atender da mesma forma. E infelizmente não é assim que funciona. Nós não temos uma caixa padrão para todo o alto-falante. Não existe uma caixa universal. Falando um pouco das caixas seladas, por exemplo. Elas tendem a ter uma entrega de áudio extremamente rápido, possuem baixa distorção, boa qualidade sonora, são bem menores e bem mais leves do que as convencionais. E como funciona essa caixa selada? Bom, ela não tem vazão de ar, não tem duto, então o alto-falante tende a ter um controle bem maior desse cone. Só que a caixa selada, por aprisionar esse ar na sua câmara, não faz a troca térmica, levando o alto-falante a aquecer bem mais rápido e, consequentemente, acontece o fenômeno chamado compressão de potência, que é quando a bobina passa a transformar muito mais energia em calor do que em som, levando o RE a subir e fazendo com que o alto-falante toque menos. Falando então das caixas dutadas ou bass reflex, a gente já passa a ter então uma troca térmica. Através desse duto, todo o ar que é produzido nessa câmara vai sair, fazendo com que a troca de calor aconteça. As caixas dutadas possuem câmara bem maiores do que as caixas seladas, e esse duto é calculado e sintonizado de acordo com a banda passante do alto-falante. Uma das características da caixa dutada é que na sua frequência de sintonia geralmente se tem ganhos muito expressivos. Lembra quando eu falei que o alto-falante é quem vai determinar que tipo de caixa a gente vai usar para ele? Então, quando você começar a se perguntar quando usar caixa selada e quando usar caixa dutada, é o alto-falante também que vai dizer isso. No manual do alto-falante, você vai encontrar dois parâmetros para poder fazer essa relação, que são a frequência de ressonância, representada no manual por Fs, e o fator de qualidade elétrico, representado pelo QES. Então, você vai dividir a frequência de ressonância pelo QES. Quando o resultante desse valor é menor que 50, significa que o alto-falante pede uma caixa selada. Quando ele é maior que 50, significa que ele pede uma caixa dutada. E quando ele está entre 50 e 60, ele se aplica tão bem tanto na selada quanto na dutada. E ainda falando sobre as caixas dutadas, vale lembrar mais uma coisa. Quanto maior for a dificuldade para que o ar produzido dentro da câmara de compressão seja liberado por esse duto, mais baixa tende a ser a resposta dessa caixa, levando então a termos um som muito mais encorpado. E é aí onde a gente vai chegar nas bandpass. Como funciona uma caixa bandpass? E vale lembrar que nós temos alguns tipos de bandpass. As mais utilizadas são as de quarta e sexta ordem. Ambas possuem ótimo resultado, bom ganho, porém são bem maiores e mais pesadas do que as seladas e as dutadas. E mais um detalhe, as bandpass elas possuem duas câmaras para um mesmo alto-falante. A bandpass de quarta ordem ela é uma caixa selada e dutada, selada na parte frontal do alto-falante e dutada na parte traseira. Já a bandpass de sexta ordem possui duto nas suas duas câmaras, cada uma em uma sintonia, obtendo assim muito mais ganho. Só que as caixas bandpass
tendem a ser muito eficientes dentro de 1/8. O que isso quer dizer? Se ela tem a sua sintonia em 40 Hz, ela vai atender muito bem até 80 Hz. A partir dali já começa a ter decaimento. Dentro de tudo isso, nós chegamos então nas caixas cornetadas, muito utilizadas nos dias de hoje. Como funciona a caixa cornetada? Existe uma corneta em um dos lados do alto-falante, fazendo com que todo o som gerado naquela região seja muito amplificado, levando a ganhos bem expressivos. É muito bacana, muito legal quando se pensa em ganho. Só que as caixas cornetadas possuem uma certa deficiência de cobertura. O que eu quero dizer com isso? Para onde aquela corneta está sendo apontada, a gente vai ter uma pressão sonora muito significativa. Já nas laterais, não se tem tanto rendimento quanto na frente. Como eu já havia falado, som é um cobertor curto. Então, na hora de escolher a sua caixa acústica, leve muito em consideração os parâmetros do alto-falante que você vai utilizar no seu projeto. É ele quem vai determinar qual o melhor tipo de caixa, qual o volume interno dessa caixa, se vai ser selada, se vai ser dotada, enfim, tudo passa pelo alto-falante. Não pensem que existe caixa padrão, que o que funciona em um sistema funcionará no seu. E falando sobre alto-falante, o que você prefere na hora da escolha? Potência ou eficiência? O que é uma coisa, o que é outra? Afinal, você escuta potência? Esse é um conteúdo para o nosso próximo vídeo.